E o Corinthians tem um desafio hoje, Fia. Vamos entrar em campo logo mais daqui a pouco, às 19h30. Corinthians e Ceará na Arena Castelão. São 6 anos sem ganhar do time do Ceará lá em Fortaleza. E o Corinthians tem esse tabu aí, esse desafio para quebrar. Então, vamos falar aqui das últimas notícias do Corinthians. O Neto trouxe aí informações e falou também aí a respeito de mais coisas que surgem, né, do contrato ali do Memphis, que honestamente, é um cara que veio, que ajudou muito o Corinthians, mas que ultimamente tem deixado a desejar, e o contrato dele cada vez mais aparece uma cláusula nova ali de benefícios para o jogador. Enfim, fica comigo aí que você vai entender se essas são as últimas notícias aqui do Coringão. Mas antes, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like, o seu comentário e me ajuda aí a chegar na marca de 55 mil inscritos, que falta pouquinho. Então, vamos lá para o vídeo. Todas as vezes que a gente vê aquilo que acontece no contrato do Memphis, todo dia tem algo mais em relação a esse jogador que forçou o terceiro cartão amarelo. Para mim, não fez gol em clássico, mas é um baita jogador. Eu estava hoje na sala do Tocha, né, graças a Deus que eu abri a vidraça, porque quando você vai na sala do Tocha, se ele chama Tocha, você imagina o que é. Eu acho assim, o Corinthians é o maior culpado em relação ao contrato que foi feito para o Memphis. O Memphis não tem nada a ver com isso. Mas tudo isso reflete lá no campo, quando ele não vai treinar, quando chega com seguranças. E isso acontece aqui na Band também, meu irmão. Quando no contrato tem que trocar de camisa. Quando no contrato... Boa, Veloso, obrigado. Absurdo. No contrato tem que tirar a camisa 10 do Garro. Você acha que o elenco gosta disso? Você acha que o grupo gosta disso? Por exemplo, o Marcão sempre jogou com a 12. O Cássio sempre jogou com a 12. E o número que eu mais gostei de jogar é o 14, que é o número que eu gosto. Né? O Veloso você jogou com a 1. Souza com a 21. Né? E aí o cara tira a camisa de um jogador. Ah, isso parece que não é nada representativo. Mas dentro do grupo é muito representativo. Então, aí você pega um Memphis. Pô, quem está errado de fazer esse contrato? Augusto Melo, Fabinho Soldado, o financeiro, o advogado, o vice-presidente número 1 e o número 2. Eles estão errados, porque o advogado não viu o contrato? Isso não passa pelo Core também, Isso não passa. Não sei se passa. Passa? O Core solicitou uma revisão desse contrato. Eles pediram... Não, depois que foi feito ou antes? Depois que foi feito e depois que vazaram os documentos. Depois Enes é morto, até porque o Rosalá, que quer ser presidente, foi ele que fez o contrato de 2 milhões com o Coronado. Agora quer dar uma de gatinho. Olha, precisamos de três administrações, organicamente. Você que fez, não do Memphis, ele fez o Igor Coronado. Não defende ele não, Cascão. Eu sei, mas não precisa defender ele não. Eu já disse o que foi do Igor Coronado, eu não falei que é do Memphis. Presta atenção no programa. Foi o Pedro Silveira que fez. Então, e todos aqueles que fizeram com o Andrés, com o Duílio, e que todo mundo... Pô, como é que pode? Eu fiquei sabendo agora, ontem, na Rádio Bandeirantes, o Luiz Fabiani, ele mostrou, porque o Luiz Fabiani já tinha o contrato todo, e já tinha colocado na Itatiaia, quando você trabalhava. Itatiaia, não era? Isso. Aí, ele vai ganhar agora, tipo, 9 milhões e 300 mil. Essa é a dívida hoje. Cara, isso vem, sabe do que, Veloso? Que é uma coisa, tipo, absurdamente. Mas aí o Tocha e a Tati pensam que ele tá certo. E que é o direito que tem. Eu penso diferente. Tipo assim, pô, como é que pode um cara como esse forçar o terceiro cartão, que o Casagrande foi bem pra caramba, o Vampeta foi bem pra caramba, aqueles que puxaram o saco, tipo assim, do Felipe Luiz, vocês vão ver o que vai acontecer com o Felipe Luiz. Perdeu o jogo hoje pro Neymar. E que pode acontecer porque o Neymar tá treinando bem. Aí não ganha uma Copa do Brasil. Tudo isso que ele falou, o que o Felipe Luiz falou, serve só pro Pedro. Não, para todo o elenco. Porque ele não vai ter peito para fazer isso com outro jogador. Ele não vai tomar a mesma atitude. Toma, Veloso, no meio de futebol. O Felipe Luiz é um treinador que está em uma posição de destaque hoje, mas faltou maturidade. Então, mas ele... Vamos supor... O outro jogador não vai fazer. Vamos supor que outro jogador vai fazer, ele vai fazer. Com o Pedro, não. De Arrascaeta, com o Gerson. Não faria. Não faria. E o elenco sabe disso. E é o que acontece com esse cara. Esse cara veio,
Pô, ele transformou o Corinthians na mídia, ele foi importantíssimo. Mas só que ele não é mais importante, Osmar Stab. Ô Armando, já que você entrou na justiça para que você tivesse o direito de assistir jogo, você deveria entrar também e desfazer esse contrato. Porque o Corinthians já está quebrado e vai ficar mais quebrado com ele. Porque é inadmissível. Um jogador que... Olha o contrato. Eu queria que você falasse do contrato. Vamos lá, craque. Ele é dividido em algumas partes. O contrato ele parte de 82 milhões, sendo que desses 82, 57 são de responsabilidade da Esportes da Sorte, a patrocinadora master. E há diversos gatilhos nesse contrato para alavancar o valor. Parte de performance, por exemplo. Se o Memphis for relacionado para 60% dos jogos... Segura isso. Se ele for... Relacionado. Não é se ele jogar. Relacionado para 60%. Pô, então peraí, mas todos os jogadores que fazem... Ele já está batendo essa meta. Não, ele vai ter que pagar. A gente tem tudo. A gente vai passar... Cara, então eu faço um contrato, eu como presidente do Corinthians e como diretor do Corinthians, olha, se o Memphis bater 50%, que é o primeiro... 50, 60 e 70, cada um 1,5 milhão. Cada um 1,5 milhão. Se ele for relacionado... Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Se eu chegar todo dia aqui e ser 50% do tempo meu, eu tenho um bônus com a Band. Não, é obrigação minha estar aqui. É obrigação dele estar relacionado 100%. A não ser que ele esteja doente, que ele esteja machucado, tá tudo bem. Aí o clube tem que arcar com isso. Mas se o cara, ele for, olha o que os caras deixaram, 50%, ele ganha 1,5 milhão, né? Se ele tiver 60%, ele ganha mais 1,5 milhão. Se ele tiver 70%, ele ganha 1,5 milhão. Ele já ganhou isso. Cara, que loucura! Que loucura! Seleção também, 4 na seleção. Então, aí ele tem, em relação ao que ele... Daqui a pouco você me ajuda, Cascão. Em relação ao prêmio, ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser... Já acabou, não precisa pagar mais. Ele já ganhou do Paulista. Então, um jogador que fica com o título, que ele ganhou, que todo mundo ganhou, mas que isso, cara? Não tá certo isso. Isso vem muito mais coisa. Por favor, Luiz Fabiani. Para deixar claro a respeito dessa premiação, o Memphis ele tem a premiação individual dele, que são esses 4,7 milhões. Os jogadores eles têm outra premiação que é padronizada com os demais do elenco e esse valor está atrasado. Quanto à participação em gols, o Memphis ele tem metas desde as 15 participações, isso é o consolidado de gols marcados mais assistências, até as 30. No momento ele está com 27. Faltam 3 só. Isso, faltam 3, ele destrava mais uma de 1,5 milhão, mas também aí encerra os bônus por participação. Segura aí. Mas aí vai bater nos 120 milhões. Né? Isso, aí, Souza, aí eu sou o Hector Hernani, aí eu sou o Giovani que saiu. Tô falando dentro do elenco, né? Aí eu sou o terceiro reserva. Aí o cara não vai treinar. Não deu a mesma repercussão do que deu do Pedro. Que o Pedro, o número do Pedro é brincadeira. Agora, dá para entender que esse ambiente e isso que foi feito não vai dar sequência porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar. E o que eu sei é o seguinte, ou o Memphis, ou o seu staff, senta com os mais Stable, senta com o financeiro e fala assim, ó, ô Memphis, vou falar com você, nós não temos esse dinheiro, nós só pode pagar você parcelado. Você acha que ele fica? Cara, eu acho que a melhor escolha do Corinthians é tentar rever esse contrato com ele, pagar uma multa menor e não levar até o final do contrato, porque assim, o que me parece é uma realidade já na visão de todo presidente do Corinthians, né? Eu vou usar a fala do Andrés para quando foi se referido ao Luan. Ele falou, não, mas ele é gente boa, ele chega no horário. Ele chega no horário. Então, para eles, o dinheiro, porque não sai do bolso Eu falei deles, com um amigo meu lá, ele falou, nossa, ele é o primeiro a chegar. Eu falei, mas só faltava ele ser o último, hein? 1,5 milhão por 15 participações e gols. Cara, imagina eu jogando, imagina o Marcelinho Carioca, imagina o Sox, imagina o Zenon, imagina o Djalminha. O Marcelinho Carioca já teve 70 participações em gol numa temporada. Pô, você tá de brincadeira, o Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. Cara, aí o cara aceitou 15 participações em gols, 20 participações em gols, 25 participações em gols. Só aqui foram 4 milhões e meio. 4 milhões e meio pra esse cara aqui. Pra esse cara que falou que eu, falando dele, eu pago minhas contas. Não precisa de você não, seu otário. Aí, a verdade, você precisa do Corinthians. O Corinthians não precisa de você. Você precisa mais do que você voltou pra seleção da Holanda. Você mora numa cobertura de 1.100 e poucos metros. Num baita do hotel de rico.
de muita gente rica. Você que chega lá no Corinthians com 2 carros, Cadillac, com segurança. Você que é o cara da comunidade sou eu, meu irmão. É o Souza. Essa é a verdade. Aí você ganha mais 4.700 Pelo título. dá 10 milhões, 10.200 daqui. 9.700, né? É. 9.700. Vamos lá. 9.200. Ele tem direito a 6.300.000 nas participações em gols. Aí se o cara faz... metas. Se o cara é... E outra coisa, gente, pra você que tá aí, pra você corintiano, pra você torcedor do Corinthians, que é fiel e que ganha um salário mínimo, esse cara aqui, ele ganha pra estar relacionado, não é que ele pra jogar, não. Eu acho assim, se eu fizesse o contrato com ele, se você fizer 20 gols no Paulista, você tem um bônus. Se você fizer 25 gols no Brasileiro, você tem um bônus. Se você for campeão da Libertadores jogando 80%, 90%, você tem um... Aí eu acho justo. Mas desse jeito, Souza, Veloso e Luiz Fabiani. Isso é absurdo, é um absurdo. E assim, e parte de um clube totalmente... Quem dirige o clube, não é o clube, né? Um clube desorganizado. Porque assim, quando você não tem dinheiro e o cara pede o que quer, você acaba oferecendo. Você acaba dando tudo pro cara. Porque descendo sem ter, né? Sem ter, mas essa é a realidade. Isso que é pior, né? Eles vão empurrando pra barriga com o outro, porque ele sabe que na cabeça dele o que vale é o poder. A impressão que eu tenho é que todos os pedidos feitos pelo staff do Memphis Depay Foi atendido. Todos. Não teve negociação. Se Não pedisse mais, ia ter mais. Se ele fala assim, ó, eu quero o título brasileiro, eu dou. Eu quero o título do Libertadores, eu dou também. Eu quero a chave do clube, tá à disposição. Ô, vocês deram a chave do clube pro cara. Vocês deram a chave do clube pra esse cara aqui, e que não vai ser ídolo do Corinthians. Jamais vai ser ídolo do Corinthians. Porque ele não sabe o que é o Corinthians. O que mais tem nisso, Luiz Fabiani? Cara, quero até acrescentar um pouco do que eu tenho de opinião sobre isso, porque a gente tem que descontar que desses 120 milhões potenciais que ele pode atingir com as metas, 57 são de responsabilidade da patrocinadora Master. Com isso, sobram cerca de 63 milhões para o Corinthians arcar para 26 meses de contrato, considerando 2 anos e mais 2 parcelas de 13º. Cerca de 2,4 milhões mensais para o Corinthians, com a hipótese dele bater todas as metas. Eu acho que esse é o salário que recebe um jogador de primeira prateleira no Brasil. Um Gabigol, um Hulk, enfim, entre outros. É verdade que ele ainda não conseguiu alcançar no Corinthians. Eu não ganhar isso não, cara. Eu não sei se... 6 milhões? Não, 2,5 ele tá falando. Ah, tá. 2,5, O Yamal até um pouco tempo atrás. Ele Tá ganhava louco, isso. velho. Assim, ó. E aí vem aquilo que eu tava conversando com a Tati e com a Soraya e também com o Tocha. Ele tem culpa disso aqui? Absolutamente Não. nenhuma. Não. Nenhuma. Tem. O empresário pediu, o clube Tem. cedeu. O empresário pediu, o clube cedeu. O empresário pediu, o clube cedeu. O que a gente tem que criticar como comentarista e as pessoas que... Mas qual é a performance dele pra isso? Qual a performance dele pra isso? Qual o jogo dele pra isso? O cara que não fez gol no título, quem fez o Yuri Alberto. Um cara que não fez gol em clássico, um cara que não foi jogar na quarta-feira, um cara que não foi treinar, um cara que exigiu, e aí o direito dele, o salário só dele, não exigiu dos outros. A gente não pode afirmar que ele tomou o terceiro porque quis, mas a forma como ele tomou, no mínimo a gente pode dizer que foi muito juvenil, né? Se ele estava com 2 cartões amarelos e tomou o terceiro, não vamos nem falar que ele forçou, mas foi muito juvenil a forma Ele deu como 3 ele tomou. empurrões, era pra ser expulso. O Fabinho não sabia nem o que estava acontecendo. Por que ele estava tomando empurrão? Exatamente isso, não Veloso. foi nem uma entrada tão Uma forte. entrada normal. Meio de campo, Não, parou a outra jogada. coisa. E sendo o quê? Olha como não tem medo, hein? Olha como não tem medo da imprensa, como não tem medo do presidente, como não tem medo do dirigente, como não tem medo do treinador, porque ele vai voltar e vai ser titular. Então vamos lá. Tá cheio de regalia, né? É cheio de regalia. Mas punição não tem nenhuma, porque o cara toma um terceiro cartão do jeito que tomou. Não, mas antes do quê? Antes do quê? De não ir treinar. Não, primeiro não foi treinar, depois tomou o amarelo. Isso. E aí não acontece nada. Tá cheio de regalia, mas punição não tem nada. Então, qual que é a regalia? Por que tanta regalia? Por que tanta? Qual é a punição que esse cara? Aí tem que jogar o Thales Magno e o Guinegão contra o Ceará hoje. Vamos supor, pra mim o Corinthians ganha o jogo. O Corinthians sempre nessa hora, ele surpreende. É uma coisa muito louca isso. E pode ter certeza disso. Vamos supor que o Guinegão faça 2 gols e o Thales Magno. Quem joga no sábado? É justo isso? O cara não foi treinar, o cara tem as regalias, aí eu vou jogar contra o Ceará, que ganhou do Fortaleza, eu ganho o jogo e vai ganhar o jogo hoje. Aí quem que ganha
a moral no clássico de sábado, o Memphis. Foi contratado para decidir jogos como esse de sábado, né? O Corinthians e São Paulo. Aí eu acho que realmente a responsabilidade tem que recair sobre o cara que é pago para isso e que foi contratado para isso. Mas eu também estou com uma expectativa boa do Guinegão para o jogo de hoje. É um garoto muito esforçado e que tem uma trajetória bem legal na. Muito bem, e o Corinthians entra em campo hoje, como eu falei no início desse vídeo aqui, e eu vou falar aqui a provável escalação para o jogo de hoje. Vamos lá. Hugo Souza, no gol, nas laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, na zaga, Félix Torres e Kaká. O Gustavo Henrique foi poupado. Depois vem Ranielli ou Maicon, José Martínez ou Breno Bidon, André Carrilho e Garro. Thales Magno e Guinegão lá na frente, já que Memphis e Romero estão suspensos e o Yuri Alberto ainda está machucado. Bom, o jogo vai ser logo mais às 19h30, horário de Brasília, lá na Arena Castelão, com o jogo válido aí pela 14ª rodada do Brasileirão, beleza? E eu acho que vai ser transmitido na Prime Video. Até o momento é só essa informação que eu tenho aqui. E tem uma outra informação também aqui que eu acabei de ver aqui. É o seguinte, diz assim, ó: organizado do Corinthians expulsa sócio que votou contra a investigação interna de André Sanches. A camisa 12, ela tinha ali um dos que votaram, né? Um dos sócios da camisa 12 que votaram contra a investigação do André Sanches, o nome dele já te falo já. Aqui tá, Caetano Blandini. Ele era sócio também da camisa 12. E a camisa 12 informou ali, em forma de uma nota, que ele não faz mais parte do grupo, né? Não faz mais parte da organizada. Ele foi expulso diretamente por essa conduta. E tá certíssimo. Perfeita a atitude aí da camisa 12, e é o que o Conselho de Ética do Corinthians tem que fazer também com todos esses que votaram contra a investigação do André Sanches, porque eles estão sendo coniventes com o erro do ex-presidente. Eles que caíram matando aí em cima do Augusto, tá certo, beleza, foram em cima porque tinha coisa errada, porque 2 pesos e 2 medidas, porque estão agora tirando o pé ou voltando atrás ou se inibindo ali em relação ao André Sanches. É por causa de amizade, por causa de mutreta que eles têm? Então o Conselho de Ética tem que ir pra cima desses caras e investigar por que eles votaram contra. Com certeza é porque tem um rabo preso com o André. Então é isso, espero que venha à tona tudo. Eu sei que são notícias que o corintiano não gosta de receber, não gosta nem de informar, eu como corintiano, mas a gente não pode simplesmente esconder isso aqui. São coisas que estão acontecendo e eu espero de verdade, e não só eu não, tenho conversado com vários amigos que são corintianos e eles falam a mesma coisa. Tomara que saia tudo à tona, venha tudo à tona, saia tudo aí à luz, para que mostre realmente quem são as ratazanas que estão ali no clube e que eles venham ser punidos e que a gente possa fazer uma faxina e arrancar toda essa sujeira que tem prejudicado o Coringão. Então é isso, essas são as últimas notícias do Corinthians. Se inscreve aí no canal, como eu sempre peço, e agradeço aos que se inscrevem. Deixa o seu like e o seu comentário, a sua opinião e o seu palpite para o jogo de logo mais às 19h30. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!